Oi, gente. Olha, vamos tentar falar hoje de clarividência, né? Visões de vultos, fantasminhas, espíritos. Eu sei que muita gente vai correr do vídeo, que tem medo que se ferla. Mas vamos tentar falar. Bom, olha, para quem tá aí querendo desenvolver, né, a mediunidade, aquele papo que eu já tinha conversado antes, quem tá deixando aflorar essa faculdade que tem, volta ao autoconhecimento. Você tem que se conhecer também para você estar sempre legal, tá numa vibe boa, para você poder sintonizar com coisas boas, né? Porque quando você começa a desenvolver, quando você começa a despertar em você que você tem esse canal aberto, que você tem essa capacidade de comunicação, as coisas começam a fluir, né? Você começa a ativar mesmo teus chakras todos involuntariamente. A coisa começa, todo o teu corpo físico vai reagindo também de acordo com a sua mente, com o comando da sua consciência. Ela vai mandar mensagem para o teu cérebro vai comandar tudo, e aí tudo vai ser facilitado para que essa faculdade seja realmente expandida, né? Seja aflorada, vamos dizer assim. E aí, nesse processo, você vai acabar vendo, às vezes, coisas, né? Se realmente você tiver essa percepção, tiver essa capacidade um pouquinho, um grauzinho legal, né? Mais desenvolvido mesmo, porque olha só, a mediunidade também, ela vê, essa faculdade que a gente tem de se comunicar, ela também tem diversas formas, diversos canais da gente perceber. Então tem a clara e a audiência, que eu acho que é o mais forte comigo, que eu consigo ouvir, perceber melhor o som, né? Você tem a clarividência, que são as pessoas que conseguem ver melhor, que conseguem visualizar. Então, tem inúmeras formas de comunicação, né, de percepção do outro mundo. E aí, quando você começa a trabalhar com tudo isso, você começa a ativar isso tudo em você, vem que vem. Então, tem que se preparar, né? E daí a importância de você estar sempre numa vibe legal, porque tudo é por afinidade, gente. Não tem, não adianta eu querer enganar aqui ninguém. Não tem como. É assim, ou você pode até ver coisas ruins, coisas mais baixas, mais densas, é, mas eu sempre acho que é pela nossa necessidade também, tá? Mesmo que você esteja às vezes numa vibe legal, que você não esteja nem ruim, pode acontecer de você numa projeção ou num trabalho espiritual, alguma coisa, você ter contato, você conseguir visualizar, conseguir ouvir, conseguir perceber um, um espírito, uma consciência que não esteja num estado muito legal. Ou você ir até um plano, através da projeção mesmo, mais denso, um plano mais pesadão mesmo, mesmo você estando bem, tá? Mas geralmente, quando isso acontece, você está acompanhado. Você está com o seu mentor, você está com uma equipe espiritual, com uma equipe de amigos, né? É, espirituais, que estão te levando ali ou para você conhecer, ou para você realizar algum trabalho, ou para você doar a tua energia que você está encarnado, entendeu? Mas aí você está acompanhado. É diferente, e geralmente quando essas coisas acontecem assim, você nem sente medo. A proteção ao teu redor é tamanha que você não se assusta, você não sente medo daquilo, tá? Agora, geralmente, assim, o que mais comumente acontece é você ver, é você sair em projeção, é você ouvir as coisas que estão ali afinadinho com você. Então, se você não estiver legal, você estiver numa frequência baixa, você vai captar tudo que está ali naquela frequência baixa, né? Se você tiver com uma frequência melhor, você vai captar coisas melhores, né? Então, eu também não vejo mistério nisso, entendeu? Eu acho que isso aí faz sentido, sempre fez pra mim, então
não vejo assim dificuldade de compreender o processo sob esse aspecto. Tá? Aí o que eu percebi que também acontecia comigo, mais por causa da minha mãe, sabe? Ela tá ficando, ela agora tá resolvendo dar uns pitacos nos vídeos. Não demora muito, eu vou começar a gravar com a minha mãe. Aí vocês vão aprender um monte de coisa, que eu tenho certeza que ela sabe muita coisa, mas ela fica escondendo o jogo. Mas a minha mãe, que é uma médium danada, que desde menina eu via que ela tinha uma, uma capacidade mediúnica, né? Eu não gostava, mas eu via que ela tinha, achava que era maluquice dela, tudo bem. Abafo o caso, mãe, já te pedi desculpa, tô pedindo de novo. Mas é engraçado que eu via que ela usava um copo d'água. Olha pra tu ver como é que são as coisas, né? De vez em quando ela tava na cozinha e tava ela lá olhando no copo d'água. Aí fazia aquela cara de mistério, né? Ela examinando o copo, né? Então eu cresci vendo isso. Aí nunca tive curiosidade de olhar copo d'água nenhum, né? Isso aí não era minha praia. Mas quando eu comecei a fazer os trabalhos e tal, lá no primeiro centro que eu trabalhei, que a gente fazia uma sessão de auxílio espiritual, mais ou menos assim, né? Que os espíritos eram recebidos, eram trazidos até a mesa e eram doutrinados. A gente estava fazendo esse trabalho. Eu não os recebia, tá? Eu nunca, nesse trabalho, eu nunca incorporei. Eu ficava numa espécie de transe. O que eu me sentia ali na mesa fazendo era como se eu participasse da proteção. Na hora eu me concentrava ali e eu sentia assim a presença de alguns amigos espirituais e a gente era como se nós estivéssemos ali fazendo irradiação, sabe, para realmente para proteger o ambiente. Era assim que eu me sentia na mesa. Mas é de praxe, né? É hábito. A gente coloca geralmente uma jarra com um copo com água lá em cima da mesa, porque depois, aquela água vai ser fluidificada, né, durante o trabalho, para depois todo mundo beber, porque depois era feita uma prece para fluidificar a água. Aliás, isso, assim, eu acho que eu estou querendo aqui lembrar, mas isso já tinha acontecido numa outra casa também, uma vez que eu vi assim, achei que era doideira, mas não fiquei fixando, porque também é a mesma coisa. Foi numa casa espírita que eu fui e tinha uma jarra sobre a mesa e me passou uma imagem dentro da jarra, né? E nesse trabalho que eu fiz, aí sim, aí a coisa veio forte, né? Se intensificou. Por quê? Eu comecei a perceber que eu olhava a jarra d'água e se formavam imagens dentro da jarra. Aí uma vez, mas eu pensava, isso é maluquice, isso é minha cabeça. É tipo assim aquele fenômeno das nuvens, que às vezes a gente olha para o céu, aí tem uma nuvem se formando, e você, olha que bonitinho, parece um coelhinho, ai que fofo, parece um cachorrinho. Não acontece isso? Então, aí eu achava que na água, aquela imagem que eu estava vendo era a mesma coisa na minha cabeça, que de repente batia um ventinho, a água mexia um pouquinho, formava uma imagem, sei lá, tiração minha. Mas aí, como eu sou muito igual o São Tomé, né? Eu acho que a espiritualidade sabe que eu sou assim e começa a dizer, tá bom, meu amor, então vamos começar a te mostrar que a coisa, o buraco é mais embaixo. Aí, assim, foi a minha confirmação que realmente a gente consegue visualizar alguma coisa na água. Eu acho que eles usam a água como se fosse uma tela. Talvez o copo da água, a água é um meio para produzir a imagem, para que nós possamos visualizar, tá? Porque eu estava na mesa, aí eu fiquei olhando para dentro da jarra, né? Tava assim com o olhar fixado. De repente, eu comecei a vir se aproximando dentro da jarra uma pessoa. Aí eu fiquei olhando, tentando perceber bem, né? Com o olhar fixo bem ali naquela imagem que estava se formando. Gente, quando se aproximou mesmo, era uma pessoa, ela estava toda deformada. Parecia ter sido uma queimadura, alguma coisa assim. E nesse momento, a médium que estava na mesa
começou a incorporar um espírito assim, sofredor, dizendo que estava sentindo muitas dores, que tinha sido queimado. Olha, nunca mais duvidei disso, né? Nunca mais. Então, é assim, eu tô até contando porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu consegui ver, eu acredito que outras pessoas também vejam da mesma forma, né? Olha, eu tô me coçando. Eu vi uma vez aí um vídeo que passou na Fátima Bernardes falando que quando a gente toca no rosto, não sei o que é mentira. Gente, eu não tô mentindo. É que tem um raio de um mosquito aqui que já mordeu meu pé. Ele agora tá tentando me morder, tá? Que tem uns sinais aí que a gente faz, gesticular também, ó. Se isso é mentira, tô ferrada, tô lascada. Tudo que eu tô contando pra vocês é mentira, porque eu falo com as mãos. Ou então eu tenho que contar assim, amarrada, tá? Mas, ó, e vai ficar vermelho, porque tá coçando. Isso eu vi dentro lá da jarra, tá? Mas também, assim, como a minha mãe dizia que quando ela via alguém dentro do copo d'água com os olhos vendados, aquela pessoa morria, gente, eu não fico olhando para dentro de copo d'água mais. Não, e eu ficava olhando a jarra porque eu estava ali no trabalho, tá? Então, e aquilo também foi me aguçando a curiosidade, né? De ver, pô, tá formando umas imagens ali, então. Mas eu não pratico isso em casa. Não pego um copo d'água e fico ali olhando, porque. Assim, eu acho que se eu vir uma pessoa, como ela falava, que via fulano de olhos vendados, depois a pessoa falecia. Ah, eu não lido muito bem com a dor da perda, então eu prefiro não saber por antecedência, sei lá. Não, acho que eu não estou preparada. Então, já que eu percebi que eu tenho essa facilidade também de ver ali como ela tem, eu prefiro não ver. Então, o que, que é isso? Autoconhecimento, né? Eu conheço, eu sei o que vai me machucar, o que eu não tenho condição de lidar com aquilo emocionalmente, porque a gente tem que se conhecer emocionalmente para poder lidar com isso. Então, por isso que desenvolver mediunicamente tem que estar atrelado ao autoconhecimento. Porque você vai ver coisas que às vezes você não está totalmente preparado para ver, né? Quando a coisa acontece mais naturalmente, quando o processo é mais natural, rola mais natural, geralmente a gente vai conseguindo visualizar as coisas na medida que realmente a gente está maduro. Até porque a maioria de nós tem um amigo espiritual mesmo ali do lado que tá olhando, tá, tá junto ali, tá ali perto. Eu não vou muito nessa ideia de que todo mundo tem um mentor, todo mundo tem um espírito protetor. Gente, pode até ter, tá? Mas volto a dizer, é como aqui. Se o camarada é uma personalidade que ele é arredio, que ele não é dado a muitos amigos e tal, ele também é a mesma coisa. Do lado de lá, ele também ele vai formar as amizades de acordo com a personalidade que ele é, né? Então, assim, quando eu falo das fantasias do kardecismo, é justamente isso, as fantasias das religiões, daquela história do anjinho da guarda. Assim, eu não acho que exista um ministério que designa esse espírito vai tomar conta de fulano, Beltrano. Não vejo bem assim. Posso estar errada, não estou dizendo que eu tenha razão, entendeu? Mas eu estou falando assim o que eu sinto. No caso, eu tenho um amigo espiritual, mas como eu tenho muitos amigos aqui do lado de cá, eu fiz essa amizade que talvez me acompanhe durante várias reencarnações. Nessa tadinha ele resolveu não reencarnar, tá aqui do meu lado. Essa mulher me dá um trabalho danado. Eu vejo assim. Então, eu acho que esses amigos, esses protetores que a gente tem, não são também babás da gente ficar ali o tempo todo tomando conta. A gente também tem que fazer a nossa parte e ter consciência daquilo que a gente pode ver, até onde a gente aguenta ir, né? Então é o que eu estava falando. Quando a coisa é natural,
Na maioria das vezes, a gente tem um amigo que vai orientando, que ele vai deixando a gente, vai ajudando ali, que a gente só, não, ainda não está pronto, ainda não está bem. Então, eu acredito que isso até possa acontecer, tá? Agora, e se esse amigo aí não existe? Então, a gente tem que estar preparado para ver realmente, para encarar aquilo que a gente é, né? A gente tem que estar preparado, tem que estar maduro emocionalmente para você conseguir encarar aquilo que você está naquele momento. Você conseguir interagir, você conseguir perceber, quando você perceber as coisas, a tua vibração ao teu redor, você não se chocar nem ter medo, porque aquilo é você, meu amor. O que você encontra, a maioria das vezes, eu estou falando salvo os casos que você é levado para fazer um trabalho. Mas a maioria das vezes, se você se projeta e encontra bizarrice, coisas horrorosas, aquilo é você, é o teu estado mental. E é muito bom você abrir o olho, porque desencarnando é aquilo ali que você vai encontrar. Sinto lhe dizer. Mas é. Entendeu? É por isso que a gente fica o tempo todo. Não, a gente tem que melhorar a nossa vibração, a gente tem que melhorar a nossa sintonia, a gente tem que melhorar nosso pensamento. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de pensamento. Pensamento é energia, gente. Que a gente está jogando aí, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade e pensar direitinho. Então, o que acontece? Nessas visões que a gente tem, esses vultos que a gente vê às vezes, é tudo assim, a gente vai ver, a gente tem a nossa capacidade de visualizar também dentro da nossa compatibilidade, daquilo que está dentro da nossa faixa, né? Então você vai perceber vultos. É porque às vezes a gente assim, nós não estamos completamente, como é que eu vou dizer, capacitados, né? A gente tem uma percepção pequena até daquilo que a gente ainda pode fazer com essa nossa faculdade. Então, a gente ainda não conseguiu assim desenvolver totalmente. Você tem uma pequena parte daquilo que você consegue fazer, né? O médium consegue perceber, às vezes captar, num determinado momento você consegue perceber um vulto passando, mas você não consegue distinguir direito aquele vulto. Foi só uma movimentação, uma vibração energética que você conseguiu captar, diferente daquilo que você está acostumado a captar com os teus sensores. Os teus sensores estão todos configurados para perceber o ambiente aqui, nessa dimensão. Então, todos os nossos sensores estão configurados para essa dimensão. Mas, por algum motivo, a gente tem essa capacidade de perceber um pouco a outra dimensão. Então, os sensores ainda não estão bem sintonizados, né? E aí você percebe, mas percebe mais ou menos. Então, por isso que geralmente, às vezes, o vulto passa na visão periférica, geralmente, né? Você percebe assim na lateral. E passou um vulto. Você não percebe assim nitidamente, né? Agora acontece às vezes assim, quando é uma visão produzida mesmo pelo plano espiritual, gente, é fantástico. Eu tive uma vez a oportunidade de ter uma visão dentro do lar Frei Luiz. Eu estava com um vizinho querido aqui que ele estava com uma doença, né? Ele estava com câncer. E aí ele precisou de fazer um tratamento, ele foi fazer um tratamento lá e eu fui acompanhá-lo. Aí eu comecei a entrar lá no Frei Luiz só para acompanhar mesmo, mas eu fui chamada para participar, para ficar lá irradiando, enquanto eu acho que ele estava com meu pai também acompanhou. Meu pai ia junto para fazer um tratamento também. Meu pai acho que era por causa da vista, nem lembro direito. Aí acho que as pernas também, não lembro. Aí, numa dessas, eu ficava ali em prece, né? A gente ficava num quarto, numa sala, um quarto que foi transformado numa sala escura, com uns médios irradiando, assim, todo mundo sentado, silêncio, uma luzinha
Eu acho que lá era uma luzinha azul, né? E a gente ficava ali em prece esperando o tratamento, as pessoas serem levadas lá para passar no passe. Numa dessas, abriu para mim, é porque a gente fica, aquilo era uma sala de aula, realmente. Era, eu não sei se eles utilizavam a sala para fazer cursos, alguma coisa. Então tinha um quadro branco em frente, assim, a gente ficava sentado naquelas cadeiras universitárias e na frente tinha esse quadro. Gente, abriu uma tela para mim, eu estava de olho aberto. Era tudo escuro, né? Eu estava assim, na penumbra. Mas eu entrei em transe ali. E aí você consegue visualizar, você consegue ver, passar um filme na sua frente. Eu não sei como eles projetam aquilo, é por isso que eu estou falando assim, eu acho que de repente eles usam a água, a história da bola de cristal, que antigamente, né, as ciganas liam na bola de cristal, tudo o cristal é um condensador energético, eu não sei se eles usam o cristal também, é uma forma para produzir a imagem. E esse processo que eu vi talvez seja uma outra forma de trazer as imagens para gente, porque era como se tivesse aberto uma tela na minha frente. Aquele quadro branco da sala de aula se transformou numa tela de cinema. E eu consegui ver a história todinha de uma encarnação passada, minha, da minha filha e do meu marido. Né? Foi assim um presente. Então, talvez, aí o que acontece? Você tem essa facilidade, né? Que aí pode ter a ver com a tal glândula pineal, que, assim, a gente, de repente, algumas pessoas vêm mesmo com um pouco mais de cristal de apatita, não sei. Aí, o doutor Sérgio, meu cérebro está à disposição, tá? Mas depois que eu desencarnar, aí pode abrir a cachola se quiser, pode estudá-lo, não tem problema não, resto crema. Pode estudar na boa. Ah, os cabelos eu tenho uma tia que é da minha idade também. E se quiser pode fazer o scalp e deixar a peruca pra ela. Então já tá tudo certo. Tudo combinadinho. Pronto. Então, pode estudar minha pineal. Que eu não sei se isso tem a ver com a pineal. E aí eles aproveitaram que eu tenho essa facilidade e conseguiram produzir essas imagens e eu estava visualizando. Mas desde menina eu tenho um negócio engraçado, eu vou falar para vocês porque de repente outra pessoa também sente a mesma coisa. Eu conseguia, não é que eu saísse do corpo estando em vigília, mas eu às vezes eu ficava parada assim, até na sala de aula, isso devia acontecer. Eu vou qualquer dia. Eu tenho professores que até hoje são meus amigões mesmo. Eu vou perguntar para eles se eles percebiam o que eu fazia durante as aulas. Eu saía, literalmente. Assim, eu ficava parada e de repente eu estava em outro lugar. Mas a imagem formava na minha frente como um filme. E eu me divertia com aquilo. Me divertia porque, assim, eu conseguia até produzir se eu quisesse. Por isso que eu acho que, assim, eu sempre achei que isso era processo mental. Era uma capacidade minha, uma imaginação tão forte que eu quase que plasmava a minha imaginação. Mas depois, mais tarde, né, que eu comecei a pensar que eu lembrava do que eu fazia na escola, cara. Às vezes a aula estava chata e aí eu me desconectava. Mas assim, criava mundos, situações, assim, sem nem dizer o quê. Às vezes uma situação boba, mas eu ia imaginando, imaginando, imaginando. E aquela cena se formava ali na minha frente como se fosse um filme, uma realidade. E eu ficava ali parada vendo aquilo. E aí quando de repente eu percebia, opa, tem que. Isso acontecia de montão, de montão. Eu acho que hoje em dia talvez não aconteça mais porque eu não fico tanto tempo parada assim. Mas mesmo assim, eu detesto ficar assistindo aula, assim, tem que ser um negócio muito interessante para me prender, porque senão eu vou, literalmente, com essa minha capacidade imaginativa, sei lá, né? Então, mas lá no Frei Luiz não foi imaginação, porque eu não estava, e aí que entra também a diferença. A gente sempre percebeu que a diferença de uma coisa e de outra, né? Lá, o que estava acontecendo?
quando eu imaginava essas cenas, que eu via essas cenas se formando, que plasmava, eu conseguia brincar. Tipo um The Sims. Só que naquela época não tinha computador, não tinha nada disso. Então eu brincava de The Sims na escola. Eu montava os bonequinhos lá, as situações, tudo, e via acontecer na minha frente, né? E no Frei Luiz não foi isso que aconteceu. No Frei Luiz eu não interferi. A história veio todinha, de cabo a rabo, e sem eu interferir. Eu era apenas espectadora. Eu via, era como se eu estivesse assistindo mesmo o filme ali, né? Como fosse uma cena real acontecendo na minha frente. Eu me vi, tá? Era eu. Uma cena bem forte que eu guardo, um salão imenso, uma sala antiga, e um piano de cauda. Eu sempre tive maior loucura para aprender a tocar piano, mas eu tenho uma trava, alguma coisa que eu não. Eu tiro qualquer som. Eu acho que eu tenho essa facilidade com som porque, assim, eu sempre, desde menina, eu pego um instrumento, eu tiro, eu reconheço todas as notas, eu consigo solar, vamos dizer assim, né? Eu tiro as notas todinha da música. Mas no piano, eu acho que me falta coordenação motora, que eu sou meio descoordenada. Então, eu não sei acompanhar. Eu tiro as notas solando, mas não sei acompanhar. E nessa visão, eu estava tocando piano. Eu estava tocando Noturno de Chopin, que eu adoro aquela música. Quando eu escuto, me toca de montão. Então, quer dizer, eu sei que foi... Tem um mosquito, uma mosca, sei lá. Que foi em 1800 e alguma coisa. Eu estava toda vestida de preta. Eu acho que eu estava enviuvada, né? E eu, pela situação, eu acho assim que a casa estava vazia, tudo, porque eu vi tudo o que aconteceu. Mas essa cena foi muito marcante. Eu tive que sair da minha casa, da casa que eu adorava, no meu casarão lá que eu tinha, e deixar o meu piano. E aí eu me despedi do meu piano com o Noturno, né? Então, assim, uma cena muito forte dentro de mim mesmo. Tanto que quando eu escuto essa música, ela me toca. E só a lembrança me emociona, né? Então é essa recordação, isso foi um presente que eles me deram, porque muita coisa eu não entendia no relacionamento da minha filha com meu marido também. Então eu recebi esse presente lá deles que veio me ajudar em muito a explicar o relacionamento dos dois, a compreender muita coisa que rolava, que acontecia e que eu não conseguia, né, alcançar. E como às vezes assim, até as coisas nos são reveladas, porque a gente tem que estar preparado. Para você se conhecer também, né? O que você é em essência, tudo que você já foi, todas as suas personalidades. Gente, cuidado com as terapias de vidas passadas. Eu sei que tem muito profissional sério na área, mas também tem muita gente irresponsável. Porque para você, às vezes você vai mexer com coisas, por exemplo, essa regressão que eu fiz, eu vi que no relacionamento dos dois eu tinha muita culpa do que aconteceu. Então, se eu não soubesse lidar com essa culpa, olha a situação. E muita gente às vezes não sabe, não está preparado para lidar com isso, entendeu? Então, acho que me foi revelado porque todo o plano espiritual, os meus amigos espirituais sentiram que eu já tinha amadurecimento para lidar com aquilo. Que a culpa não ia me comer, que eu ia saber lidar, né? Porque às vezes a gente descobre coisas da gente que você fica se sentindo um monstro, né? Então a gente tem que saber lidar com isso também. Então, muito cuidado com a própria clarividência, porque às vezes a gente começa a desenvolver e aí, por a gente não estar bem sintonizado, porque isso acontece. Às vezes a gente não está bem sintonizado e aí a gente dá brecha para o inimigo, como dizem aí, né? Aí coisas às vezes nos são reveladas só para nos perturbar e não para nos auxiliar. Se você não tiver com uma sintonia legal, se você tiver com um grupo, tiver sintonizado num grupo irresponsável, o que vai acontecer, né? Você, de repente, você vai ter uma visão que você não está pronto para ter. Então, tem que ter muito, muito cuidado. Com todo o processo mediúnico é responsabilidade, gente. Muita responsabilidade. Não entre nessa por curiosidade, sabe? Não entre nessa, porque
eu acho legal, queria saber as coisas do lado de lá. Não, não entre nessa assim, não. É com responsabilidade, pé no chão, autoconhecimento o tempo todo, sabe? Para não bater de frente. O que a gente vê de pessoas que depois são obsediadas, isso acontece mesmo, mesmo, sabe? Acreditem. A igreja tá assim, ó, de gente que depois tem que ir lá para a igreja para poder realmente aí entra o BOP. O que acontece dentro da igreja? Ah, tirou a mediunidade. Tirou, lógico, porque os espíritos que estão trabalhando lá dentro vão manipular todo o teu corpo astral, todo o teu corpo energético. Eles sabem fazer isso, tá? É o que fazem com as criancinhas, os espíritos dentro dos centros que fecham o canal mediúnico da criancinha. Você entra numa igreja dessa, eles vão fechar também. Eles vão desativar todos os seus chakras, vão mexer energeticamente de maneira que você realmente vai ficar bloqueado, tá? Você não vai ter mais esse tipo de coisa, né? E o Bob chega e diz, ó, se afasta, sai, faz aquela limpeza, tira tudo que está perto de você. Aí ó, você tem que ficar indo na igreja sempre, 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, vai depender aí de como você age, para poder manter sempre limpinho do teu lado, né? E quando a gente pode fazer esse serviço por nós mesmos, eu acho melhor, né? Eu acho bem melhor. Eu prefiro ter conhecimento, eu prefiro aprender a lidar com isso, com responsabilidade, já que eu tenho essa faculdade, né? Aprender, estudar, pesquisar, trocar figurinhas, que nem a gente está fazendo aqui, para não precisar tá usando esse tipo de recurso. Aprender a lidar com isso mesmo. Aprender a conhecer quem eu sou, o que eu vim, que essa é a minha essência. Se a gente vem com alguma faculdade mediúnica, isso somos nós aqui, é o nosso composto. Nós viemos assim, né? E provavelmente na outra reencarnação vai vir assim, só vai melhorando ou piorando, não sei. Mas a gente vai vir cada vez com mais faculdade, com mais capacidade de percepção. Acredito eu que seja assim, né? Então, na clarividência, a gente é mesmo processo e sempre responsabilidade, sabe? Mas muito cuidado mesmo, porque você vai ver aquilo que está vibrando de acordo com você. Tá? Isso às vezes, porque eu vi a pessoa que morreu. Gente, a pessoa que morreu somos nós que vamos morrer amanhã. Ué, eu vou desencarnar, vou virar um fantasminha aí. Vou puxar o pé de muita gente. Aí ficam aí no chat assim: você pode me ajudar a fazer projeção? Eu vou só anotando os nomes, hein? Me aguardem. Me aguardem. Eu vou só anotar o nome de todo mundo. Peraí, que isso aqui tá. Acho que tá tão claro que eu não tô conseguindo. Ah, não, agora ficou muito escuro, né? Tem que ajeitar, tem que regular aquele negócio que tá. Eu não tô conseguindo me ver. Agora acho que melhorou, né? Então, então é por aí, né? Aí fica todo mundo pedindo: Saulo, me ajuda. Aham, Meire, me ajuda. Aí eu quero ver. Deixa eu desencarnar. Vou passar lá. Então, não tem isso. Acho que a gente não precisa. Ficou muito escuro, não sei. Gente, eu tô precisando editar esses vídeos, que tá ficando complicado. Olha, minha câmera já não tá ajudando muito, né? Acho que tá dando para perceber que tá ficando complicado aqui. É por causa da iluminação. A janela, o sol tá batendo. Que bom o sol, olha. Aí muda aqui, a câmera capta de outra forma. Tá vendo como é que até isso, ó, o sol muda aí totalmente. É a mesma coisa, gente, aí. A nossa pineal também, quando capta a luminosidade, já muda tudo. Muda até a maneira da gente enxergar as coisas, né? Então, olha, eu acho que o que eu posso passar para vocês é isso, que realmente acontece. Não se assustem. Quem quer entrar nisso é só estudar, começar a pesquisar bem como as coisas acontecem, porque o que nos assusta, o que dá medo é o desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. No momento que você estuda, que você lê, que você começa a ver que a coisa é normal, que acontece assim, aí o medo vai embora, né?
E a gente tem que enfrentar também aquilo que nós estamos naquele momento. Gente, eu até às vezes eu troco por hábito da gente falar. Porque nós só estamos. A gente pode mudar. A todo momento a gente pode mudar. A gente pode mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Tá? Lógico que ninguém muda da noite pro dia. Eu acho que esse negócio de mudar numa encarnação é balela. A gente não consegue modificar tanto assim. Mas a gente vai aumentando um grauzinho lá de frequência, aumenta. A gente pode não fazer uma transformação da água para o vinho. Mas a gente fica aí, um suco, um suquinho de uva, dá para melhorar. Vai melhorando. Então, é ficar ligado e a gente realmente, quem quer entrar nisso e ter consciência que é responsabilidade, acontece, normal da gente ver vulto, né? Da gente ver às vezes pessoas que já desencarnaram, como eu estava falando, né? Que estão até mais próximas, é até mais fácil de acontecer mesmo, de desencarnar um conhecido, alguma coisa, e às vezes a pessoa fica por aqui mesmo, porque é o plano mais próximo, está agarrado aqui ainda, e aí a gente é até mais fácil da gente perceber, né? Pelo nível vibracional, está mais compatível com os nossos sensores, tá mais os nossos sensores estão mais configurados para pegar esse tipo de vibração. Então, por isso que a gente percebe melhor. Não tem mistério. Aí você não tinha medo da pessoa quando estava encarnada, vai ter medo da pessoa depois que desencarnou? Gente, pelo amor de Deus, né? Fala sério. Eu tenho medo de encarnado. O encarnado não me atinge aqui. Agora, o desencarnado, ele vai me atingir se realmente também eu der mole, né? E mesmo assim, em nível mental, né? Agora, o encarnado vai doer mais. Eu, como não gosto de sentir dor, então, né? É o que eu podia trazer para vocês. Espero ter ajudado mais uma vez. Coloquem as dúvidas aqui nos comentários. Sabe que eu tô fazendo o que eu posso para ajudar todo mundo, tá? Fiquem com a luz.